Você já sentiu que está sendo observado? Não aquele olhar comum, não aquela sensação passageira de alguém te encarando no metrô ou na fila do mercado. Não, estou falando daquele peso, aquele arrepio que sobe pela sua coluna vertebral como dedos gelados caminhando, vértebra por vértebra, até alcançar a base do seu crânio. Aquela certeza primitiva, animal, que grita dentro de você. Algo está errado, algo está aqui. Labubu, você conhece esse nome? Talvez tenha visto nas redes sociais aquela criaturinha fofa, peluda, com dentes pontiagudos e olhos negros como poços sem fundo. Chaveiros, bonecos, pelúcias vendidas por fortunas em lojas especializadas. Pessoas colecionam, pessoas se viciam, pessoas mudam. Mas o que você não sabe, o que ninguém te conta, é que Labubu não nasceu em uma prancheta de design. Não foi criado por algum artista visionário buscando fama e dinheiro. Não. Labubu é muito, muito mais antigo do que isso e muito mais faminto. Deixe-me te contar algo. Algo que descobri quando já era tarde demais. Algo que ainda me faz acordar às 3 da manhã, suando frio, verificando os cantos escuros do meu quarto, procurando por aqueles olhos. Sempre procurando, sempre encontrando. 3 meses atrás, uma garota de 19 anos desapareceu em Tóquio. Seu nome era Yuki Nakamura, estudante universitária, popular, sorriso luminoso que iluminava qualquer ambiente. Ela colecionava labubus, tinha 47 deles. Contava cada um todas as noites antes de dormir, alinhados perfeitamente em sua estante branca. 47 pares de olhos negros observando ela enquanto dormia. Quando encontraram o apartamento dela, os labubus continuavam lá. Todos os 47, perfeitamente alinhados, perfeitamente imóveis. Mas Yuki havia simplesmente evaporado, sem sinais de arrombamento, sem luta, sem sangue. Só um detalhe perturbador que a polícia manteve em segredo. Cada um dos 47 labubus estava virado exatamente na direção onde a cama dela ficava. Como se tivessem assistido, como se tivessem participado. Mas isso é apenas o começo. Em São Paulo, um colecionador de 34 anos começou a postar vídeos estranhos. Ele filmava seus labubus à noite com uma câmera de segurança. Eles se movem. Ele escrevia nas legendas. Eu sei que eles se movem. Os primeiros vídeos mostravam nada. Apenas pelúcias estáticas sob a luz infravermelha. Mas então... Nos últimos vídeos antes dele sumir do mundo digital, você conseguia ver pequenos movimentos. Um braço que estava levantado agora estava abaixado. Uma cabeça virada para a esquerda, depois para a direita. E naquele último vídeo, aquele que foi deletado, mas que eu consegui salvar antes de desaparecer, você pode ver claramente. Um dos labubus está olhando diretamente para a câmera. E está sorrindo, aquele sorriso largo demais, com dentes pontiagudos demais. Você acha que são apenas coincidências? Casos isolados de pessoas perturbadas? Ah, meu querido espectador, é exatamente isso que ele quer que você pense. Porque Labubu não é apenas um boneco. Labubu é uma porta, uma ponte, um convite. E quando você aceita esse convite, quando você traz um para sua casa, quando você coloca aqueles olhos negros perto de onde você dorme, onde você sonha, onde você é mais vulnerável, você não está apenas comprando um objeto, você está fazendo um pacto antigo, um pacto que exige pagamento. Mas pagamento de quê? E para quem? Essa é a pergunta que me trouxe aqui. Essa é a pergunta que me fez mergulhar em fóruns obscuros da Deep Web, conversar com ex-colecionadores que agora vivem escondidos, entrevistar xamãs urbanos e pesquisadores do paranormal que sussurram o nome Labubu com terror reverente. Essa é a pergunta que quase me custou a sanidade. E hoje, nesta noite escura, eu vou te contar a verdade.
A verdade completa sobre a origem de Labubu, sobre o que ele realmente quer, sobre as 13 pessoas que desapareceram nos últimos 6 meses, todas colecionadoras fervorosas, sobre os rituais secretos que acontecem em porões de lojas de brinquedos em Bangkok, sobre a maldição que agora se espalha como um vírus digital, saltando de tela em tela, de alma em alma. Mas eu te aviso, uma vez que você souber, não há volta. Uma vez que você entender a verdadeira natureza de Labubu, você começará a vê-lo em todo lugar, naquelas sombras que se movem no canto do seu olho, naquele sussurro que você ouve quando a casa está silenciosa demais, naquela sensação, aquela maldita sensação de estar sendo observado. Porque talvez você já esteja, talvez ele já tenha escolhido você, talvez neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo na escuridão do seu quarto, com a luz azulada da tela iluminando o seu rosto, talvez Labubu já esteja atrás de você. Não olhe agora. Ainda não. Primeiro, deixe-me te contar como tudo começou. Como a maldição nasceu. Como o pesadelo se tornou real. Então, quando você souber tudo, aí sim você pode olhar. Se tiver coragem. Meu nome é Daniel Araújo. Tenho 28 anos. Sou jornalista investigativo freelancer. E há exatos 47 dias, eu não durmo uma noite completa. Não por insônia comum, não por estresse do trabalho ou problemas financeiros. Eu não durmo porque toda vez que fecho os olhos, eu os vejo. Aqueles olhos negros, aqueles sorrisos cheios de dentes afiados e aquela sensação de que algo está esperando. Apenas esperando eu baixar a guarda. Tudo começou em setembro, quando ainda havia uma inocência tola em mim. Eu morava em um apartamento pequeno no Brooklyn, em São Paulo. Um estúdio de 35 metros quadrados que cheirava eternamente a café velho e tinha uma infiltração persistente no teto do banheiro. Não era muito, mas era meu santuário, meu refúgio do mundo caótico lá fora. Eu trabalhava principalmente com matérias sobre cultura pop e fenômenos virais da internet. Coisas leves, coisas que pagavam as contas sem me forçar a confrontar os aspectos mais sombrios da humanidade. Depois de 3 anos cobrindo crimes violentos para um jornal de grande circulação, eu havia jurado, nunca mais eu mergulharia naquela escuridão. Mas a escuridão, como descobri, tem formas sutis de nos encontrar. Ela não precisa que você vá até ela. Ela simplesmente chega, silenciosa, inevitável, como uma sombra que cresce quando o sol se põe. Foi uma terça-feira comum quando recebi o e-mail. O remetente era anônimo, apenas uma sequência aleatória de números e letras. O assunto dizia simplesmente Labubu, a verdade que ninguém conta. Normalmente, eu deletaria algo assim sem pensar 2 vezes. Spam. Teoria da conspiração, clickbait desesperado. Mas havia algo naquele e-mail que me fez hesitar. Talvez fosse o timing. Labubu estava em todo lugar naquele mês, viralizando absurdamente, com pessoas pagando fortunas por bonecos de edição limitada. Ou talvez fosse aquele instinto jornalístico, aquela coceira mental que diz, há uma história aqui. Abri o e-mail. Dentro havia apenas um link para um vídeo privado no YouTube e uma frase. Eles não querem que você veja isto. Assista antes que seja tarde. Cliquei no link. O vídeo tinha qualidade de celular, filmado em ângulo tremido, claramente escondido. Mostrava o interior de uma loja de brinquedos, mas não qualquer loja. Aquelas lojas especializadas em produtos asiáticos, repletas de merchandising de anime, K-pop e personagens kawaii. A câmera focava em uma estante específica, completamente dedicada a Labubus. Dezenas deles, talvez centenas, fileiras e mais fileiras de olhos negros brilhando sob as luzes fluorescentes. Mas então a câmera se movia, mostrando algo nos fundos da loja. Uma porta que não deveria estar aberta.
E através daquela porta, em um porão mal iluminado, pessoas, talvez 6 ou 7, sentadas em círculo, cada uma segurando um labubu, cantando algo. Não era japonês, não era coreano, era algo mais antigo, algo que fazia minha pele arrepiar mesmo através da tela do computador. O vídeo cortava abruptamente, duração total, 1 minuto e 43 segundos. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter deletado aquele e-mail e esquecido tudo. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade que define todo bom jornalista e destrói todo ser humano prudente, já havia fincado suas garras em mim. Respondi o e-mail. Quem é você? O que é isso? A resposta veio em menos de 5 minutos. Alguém que escapou mal. Você quer saber mais? Encontre-me. Café Benedito, Rua Augusta, amanhã às 15 horas. Mesa do fundo. Venha sozinho. E Daniel, não traga seu celular. Meu coração acelerou. Como essa pessoa sabia meu nome? Eu nunca havia me identificado. O e-mail do meu trabalho era profissional, sim, mas algo naquilo estava profundamente errado, profundamente perturbador. Aquela noite, pela primeira vez, eu senti aquela presença. Eu estava sentado no sofá, revisando o vídeo pela 10ª vez, tentando capturar algum detalhe que eu pudesse ter perdido. Quando o ar no apartamento mudou, ficou mais pesado, mais frio. O tipo de frio que não vem da temperatura, mas de dentro dos seus ossos. Olhei para a janela, cortinas fechadas. Olhei para a porta, trancada. Mas a sensação permanecia. Aquele peso de estar sendo observado. Aqueles olhos invisíveis fixados em mim. Levantei do sofá e verifiquei cada cômodo do apartamento. Banheiro vazio. Cozinha vazia. Quarto vazio. Nada. Absolutamente nada. Mas quando voltei para a sala, eu jurei por tudo que é sagrado, que algo havia se movido. Uma sombra no canto do meu olho. Algo pequeno, algo peludo, algo com dentes. Você está cansado, eu disse para mim mesmo em voz alta. Minha própria voz soando estranha e distante no silêncio do apartamento. Está vendo coisas? Pare de assistir esse vídeo maldito e vá dormir. Mas eu não dormi. Não realmente. Fiquei na cama, olhos abertos, observando as sombras dançarem no teto enquanto os carros passavam lá fora, seus faróis criando formas que pareciam quase vivas. Na manhã seguinte, eu tinha 2 opções: ignorar tudo e voltar à minha vida normal ou ir ao encontro. A escolha deveria ter sido óbvia. A escolha deveria ter sido fácil. Mas há algo sobre o desconhecido que nos puxa como gravidade. Algo sobre mistérios não resolvidos que corroem nossa paz até que não haja outra opção senão mergulhar neles. Então, eu fui. Café Benedito na Rua Augusta era daqueles lugares hipster que serviam café de 18 reais e tinham garçons com tatuagens no pescoço. Cheguei às 14h50, 10 minutos antes do combinado. Estratégia básica. Sempre chegue primeiro, observe o ambiente, identifique as saídas. Velhos hábitos dos tempos cobrindo crimes nunca morrem completamente. Sentei na mesa do fundo, de costas para a parede, com visão clara de toda a cafeteria. Pedi um expresso que não tinha intenção de beber. Meu estômago estava revirado demais para a cafeína. 15 horas. Ninguém. 15h05. Nada. 15h10. Comecei a me sentir idiota. Claro que ninguém viria. Claro que era trollagem. Algum moleque entediado se divertindo em me fazer perder tempo. Mas então, às 15h13, ela entrou. Uma mulher. Talvez 40 anos, talvez mais. Era difícil dizer. Cabelos pretos com mechas grisalhas, olheiras profundas como crateras, mãos tremendo visíveis mesmo de longe. Ela usava um casaco largo demais para o calor de setembro e tinha aquele olhar de quem viu algo que não deveria, aquele olhar de quem foi quebrado por dentro e mal remendado. Ela caminhou diretamente até minha mesa e sentou sem dizer palavra. Por um longo momento, apenas me observou, estudando meu rosto como se procurasse por algo específico. Aprovação,
compreensão, loucura compartilhada. Finalmente, ela falou. Sua voz era rouca, como se tivesse gritado por horas. Você realmente quer saber? Saber o quê? Respondi, mantendo meu tom neutro profissional. Sobre Labubu, sobre o que ele realmente é, sobre onde ele veio. Sim, eu disse, eu quero saber. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente havia lágrimas ali. Então que Deus tenha piedade da sua alma, Daniel, porque depois que você souber, você nunca mais será o mesmo. A mulher à minha frente tirou do bolso interno do casaco um envelope amarelado, dobrado tantas vezes que as bordas estavam quase se desfazendo. Suas mãos tremiam enquanto o colocava sobre a mesa, entre nós, como se fosse algo radioativo. Algo contaminado. Meu nome é Marina, ela disse, empurrando o envelope na minha direção, sem realmente tocá-lo depois de soltá-lo. Marina Costa. Há 6 meses, eu era curadora de uma galeria de arte em Pinheiros. Tinha uma vida normal. Marido, 2 gatos. Planos de aposentadoria. Ela riu. Um som sem humor, apenas amargura. Engraçado como a normalidade pode evaporar em questão de dias, não é? Peguei o envelope. Dentro havia fotografias antigas, impressas em papel fotográfico já desbotado. A primeira mostrava o que parecia ser um templo. Não japonês, não chinês. Algo diferente, algo mais antigo. A arquitetura era estranha. Ângulos que não faziam sentido arquitetônico, portas que pareciam ligeiramente tortas, janelas em lugares impossíveis. Isso foi tirado em 1987. Marina continuou, sua voz baixa, como se temesse ser ouvida. Norte da Tailândia, uma expedição arqueológica que nunca foi oficialmente documentada. Meu tio fazia parte da equipe. Ele nunca falou muito sobre o que encontraram lá. Mas essas fotos, ele me deu essas fotos 3 semanas antes de morrer. Passei para a segunda foto. Mostrava o interior do templo. Paredes cobertas de símbolos que pareciam se mover, mesmo sendo uma imagem estática. Um truque da luz, meu cérebro racional insistia. Apenas sombras e ângulos. Mas havia algo mais. No centro do templo, uma estátua, pequena, peluda, com olhos negros como abismos e um sorriso cheio de dentes afiados. Labubu. Meu sangue gelou. Você está vendo, Marina sussurrou, observando minha reação. Não é uma criação moderna, não é design contemporâneo. Labubu tem pelo menos 1000 anos, talvez mais. E ele não é apenas uma representação de algo. Ele é algo. O que você quer dizer com é algo? Perguntei, minha voz saindo mais tensa do que eu pretendia. Marina se inclinou sobre a mesa, tão perto que pude ver as pequenas veias vermelhas em seus olhos, a pele seca de seus lábios rachados. Labubu é um tulpa. Você sabe o que é isso? Eu sabia. Havia pesquisado para uma matéria anos atrás sobre fenômenos paranormais tibetanos. Uma forma-pensamento, uma entidade criada através de concentração mental coletiva e repetida. Exatamente, ela concordou, recostando-se novamente. Mas não apenas isso. Labubu é um tulpa parasita. Ele foi criado há séculos por monges que buscavam poder, controle. Eles queriam uma entidade que pudesse cruzar o véu entre o mundo espiritual e o material. Algo que pudesse se alimentar de emoções humanas, de energia vital, de almas. Eu deveria ter rido, deveria ter levantado e ido embora. Isso era loucura, paranoia esquizofrênica. Mas as fotos em minhas mãos eram reais. E havia algo em seu olhar, aquele terror genuíno que me mantinha sentado, ouvindo. O ritual deu errado, Marina continuou. Ou talvez tenha dado certo demais. Labubu ganhou consciência própria. Tornou-se faminto. Começou a devorar aqueles que o criaram. Um por um, os monges desapareceram. O templo foi abandonado, selado, esquecido. Mas Labubu
Labubu permaneceu, esperando, dormindo, até que alguém o encontrasse novamente. E alguém encontrou. Eu disse não como pergunta, mas como afirmação. Em 1987, meu tio e a equipe dele, eles tiraram fotos, fizeram anotações e um deles, Deus me perdoe, um deles levou a estátua original, roubou do templo, trouxe para a Tailândia moderna, pensando que poderia vendê-la a colecionadores. Marina pausou, seus olhos ficando distantes, perdidos em memórias que claramente a machucavam. 3 semanas depois, todos os 7 membros da expedição estavam mortos. Suicídio, diziam os relatórios. Todos os 7. Cada um de uma forma diferente, mas todos deixaram a mesma nota. Ele quer sair. Ele precisa se espalhar. Um frio percorreu minha espinha. O café ao nosso redor continuava normal. Pessoas conversando, rindo, digitando em laptops. Mas era como se Marina e eu estivéssemos em uma bolha separada de realidade. A estátua desapareceu. Ela continuou. Ninguém soube o que aconteceu com ela. Mas então, cerca de 15 anos atrás, uma artista tailandesa chamada Kassim Lung lançou uma linha de brinquedos chamada The Monsters. E um dos personagens era... Bem, você sabe qual era. Labubu, eu sussurrei. Ela disse que sonhou com ele, que ele aparecia em seus sonhos todas as noites, mostrando a ela exatamente como desenhá-lo, exatamente como produzi-lo. Ela achou que era inspiração artística, criatividade, mas não era. Era ele. Ele havia encontrado uma forma de se replicar, de se espalhar. Cada boneco, cada réplica é uma âncora, um portal, uma porta entreaberta para que ele possa entrar em nossa realidade. Minha mente de jornalista, treinada para ceticismo, procurava furos na história. Se isso é verdade, por que não há mais relatos? Por que não é notícia internacional? Marina sorriu, um sorriso triste, derrotado. Porque ele é inteligente, Daniel. Ele não ataca todos. Ele escolhe, cuidadosamente, pessoas solitárias, pessoas vulneráveis, pessoas que ninguém vai acreditar se começarem a falar sobre bonecos amaldiçoados. E quando desaparecem, bem, pessoas desaparecem todos os dias, não é? Especialmente pessoas problemáticas, instáveis, com histórico de depressão ou ansiedade. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. As estatísticas de pessoas desaparecidas sempre me perturbaram quando cobria crimes. Milhares por ano. A maioria nunca é encontrada. A maioria vira apenas mais um número. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque eu? Porque você pode expor, Marina disse, intensidade súbita em sua voz. Você é jornalista. As pessoas leem o que você escreve. Você pode avisar. Você pode fazer as pessoas entenderem que não é apenas um brinquedo, que há algo errado com Labubu. E por que você não faz isso? Por que você não vai à imprensa? Ela estendeu as mãos sobre a mesa, virando as palmas para cima. Havia cicatrizes ali, cicatrizes recentes, ainda rosadas, padrões estranhos como se tivessem sido queimadas intencionalmente. Porque eu fiz um pacto, ela sussurrou. Eu tinha um Labubu. Comprei sem saber, achando fofo, decorativo. Mas então ele começou a falar comigo, não com palavras, com pensamentos. Pensamentos que apareciam em minha cabeça como se fossem meus, mas não eram. Ele me mostrou coisas, ofereceu coisas, sucesso, dinheiro, tudo o que eu queria. Mas o preço, qual era o preço? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Almas, Marina disse simplesmente. Ele queria que eu trouxesse outros, que eu convencesse outros a comprarem, a se tornarem colecionadores. Quanto mais bonecos alguém tem, mais forte a conexão, mais fácil para ele cruzar. E você fez isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por 3 meses, antes de entender o que estava fazendo, antes de perceber que cada pessoa que eu convencia estava sendo marcada, condenada. Ela tocou as cicatrizes em suas mãos.
Quando finalmente recusei, quando queimei meu labubu e tentei romper a conexão, ele me marcou, para que todos os outros soubessem, para que eu nunca pudesse estar livre completamente. O café ao nosso redor subitamente pareceu mais escuro, embora as luzes não tivessem mudado. Ou talvez fosse minha percepção, minha realidade começando a rachar nas bordas. Marina, eu disse cuidadosamente, você está me dizendo que há uma conspiração sobrenatural envolvendo brinquedos de pelúcia? Eu estou te dizendo, ela respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas, que há algo muito antigo e muito mal usando nossa cultura pop como veículo. E está funcionando melhor do que qualquer um poderia imaginar. Milhões de pessoas ao redor do mundo agora têm um pedaço de labubu em suas casas, em seus quartos, perto de onde dormem. Ela se levantou abruptamente. Eu te dei o que podia, o resto é com você. Investigue, ou não. Mas Daniel, não compre um. Não importa o quão curioso você fique, não importa o quanto você ache que precisa de um para sua pesquisa. Não compre um. Ela começou a sair, mas parou, virando-se uma última vez. E Daniel, verifique seu apartamento quando voltar. Cuidadosamente, porque se eles sabem que estamos conversando, eles já podem ter deixado um presente para você. Então ela saiu, desaparecendo na multidão da Rua Augusta, deixando-me sozinho com um envelope de fotos antigas e um pressentimento crescente de que minha vida havia acabado de mudar irrevogavelmente. Paguei o café e saí. A caminhada até o metrô foi estranha. Cada pessoa que passava por mim pareceu olhar por um segundo a mais. Cada vitrine de loja que eu passava parecia ter pelo menos um labubu me encarando. E aquela sensação, aquela maldita sensação de ser observado, estava mais forte do que nunca. Quando cheguei em casa, eram 17h30. O sol ainda estava alto, mas meu apartamento parecia mais escuro do que deveria, mais frio. Liguei todas as luzes e comecei a busca. Verifiquei cada gaveta, cada armário, cada canto. Nada. Estava começando a me sentir ridículo quando olhei para a estante perto da TV. E meu coração parou. Ali, entre meus livros, onde definitivamente não estava pela manhã, estava ele. Um labubu. Pequeno, peludo, olhos negros me encarando, sorrindo. Fiquei paralisado, simplesmente paralisado, olhando para aquela coisa na minha estante. Meu cérebro racional gritava explicações. Algum amigo tinha deixado ali como piada. Eu tinha comprado bêbado e esquecido. Era um presente de alguém que eu não me lembrava. Mas meu instinto, aquela voz primitiva que manteve nossos ancestrais vivos nas savanas, berrava uma verdade diferente. Isso não deveria estar aqui. Aproximei-me lentamente, como se o boneco pudesse atacar. Ridículo, eu sei. Era pelúcia, tecido e enchimento. Mas cada passo na direção daquela coisa fazia meu estômago se revirar. O sorriso parecia mais largo do que deveria, os dentes mais afiados. E aqueles olhos de botão preto que não deveriam ter profundidade, mas de alguma forma pareciam infinitos. Estendi a mão. Hesitei. Estendi novamente. Meus dedos tocaram o pelo sintético, macio, quente demais, como se tivesse acabado de ser segurado por mãos vivas. Arranquei-o da estante num movimento brusco e imediatamente senti uma descarga, não elétrica. Algo pior, algo que atravessou minha pele e tocou algo mais profundo, algo na minha alma. Deixei o boneco cair. Ele atingiu o chão com um som abafado e ficou ali, olhando para cima, olhando para mim. Ok, Daniel, falei em voz alta, minha própria voz soando estranha no silêncio do apartamento. Você está estressado, está sugestionado. Marina te encheu a cabeça de paranoia e agora você está vendo mistério onde não há nenhum. Peguei meu celular, aquele que Marina me disse para não levar, e tirei uma foto do labubu. Postei em um grupo de WhatsApp com amigos.
Alguém deixou isso na minha casa? Confessa quem foi. As respostas vieram em segundos. Que fofo! Onde comprou? Esses são caros demais, sorte a sua. Eu quero um. Ninguém assumindo autoria. Ninguém sabendo de onde veio. Apaguei o Labubu da foto antes de perceber que tinha feito isso. Um impulso, uma necessidade súbita de que aquela imagem não existisse no mundo digital. E então me dei conta. Eu tinha acabado de compartilhar a imagem dele. Tinha mostrado ele para outras pessoas. Tinha espalhado ele. Merda, sussurrei. Merda, merda, merda. Peguei o boneco do chão, evitando tocar diretamente usando minha manga de camisa como barreira, e o coloquei dentro de uma caixa de sapatos. Fechei a tampa. Lacrei com fita adesiva. Coloquei a caixa dentro do armário do corredor e fechei a porta. Empilhei coisas na frente. Cobertores velhos, caixas de ferramentas, qualquer coisa que criasse camadas entre aquela coisa e eu. Pronto, disse para o apartamento vazio. Problema resolvido. Mas não estava. Naquela noite tentei dormir. Deitei às 23 horas, determinado a ter uma noite normal de sono. Fechei os olhos, respirei fundo, contei carneiros. Aos 15 minutos, eu ainda estava acordado, suando apesar do ar-condicionado. Aos 30 minutos, comecei a ouvir. Toque, toque, toque. Batidas suaves, rítmicas, vindas do corredor, do armário. É o prédio acomodando, falei para mim mesmo. Canos velhos, estrutura de concreto expandindo com a mudança de temperatura. Toque, toque, toque. Mais insistente agora, mais intencional. Levantei da cama. Cada fibra do meu ser gritava para ficar deitado, puxar as cobertas sobre a cabeça, fingir que não estava ouvindo. Mas eu era jornalista. Eu investigava, eu confrontava, não fugia. Caminhei pelo corredor. A luz do poste da rua filtrava pelas cortinas, criando listras de amarelo doente nas paredes. Parei na frente do armário. As batidas tinham cessado. Silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que pressiona seus tímpanos, que faz você ouvir seu próprio sangue pulsando. Não seja covarde, sussurrei para mim mesmo. É só uma caixa, é só um boneco. Abri o armário. A caixa estava exatamente onde eu a tinha deixado, lacrada, intocada. Mas agora havia marcas, pequenas perfurações no papelão, como se algo com garras tivesse tentado rasgar de dentro para fora. Meu sangue gelou. Aproximei meu rosto, examinando as marcas sob a luz fraca. Definitivamente garras, ou unhas, ou dentes. Sss. Um sussurro, vindo de dentro da caixa. Não eram palavras, não exatamente. Era como o som de ar escapando, mas com intenção, com significado. Fechei o armário com força. Recuei. Meu coração martelava tão forte que senti dor no peito. Não é real, repeti como um mantra. Não é real, não é real, não é... Meu celular tocou, o som estridente rasgando o silêncio como uma faca. Quase gritei. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Daniel? A voz era feminina, mas distorcida, como se falasse através de água. Daniel, você não deveria ter pegado ele. Quem é você? Como conseguiu meu número? Você precisa devolvê-lo esta noite, enquanto ainda há tempo. Devolver onde? Para quem? Para onde ele pertence? Para o tempo, para a escuridão. A linha ficou estática por um momento depois. Ou ele vai te consumir, pedaço por pedaço, sonho por sonho, até não sobrar nada além de uma casca vazia e um sorriso eterno. A ligação caiu. Fiquei ali no corredor, celular na mão, tremendo, pensando, processando, e então tomei uma decisão. Talvez a pior decisão da minha vida. Eu iria investigar, iria até o fundo disso. Descobriria a verdade sobre Labubu, sobre a maldição, sobre tudo. Mas para fazer isso, eu precisava entender meu inimigo, precisava estudá-lo. E isso significava mantê-lo perto,
Os próximos 5 dias foram um borrão de insônia e pesquisa frenética. Mergulhei em tudo que consegui encontrar sobre labubus, sobre tulpas, sobre maldições asiáticas e fenômenos paranormais. Descobri fóruns obscuros na Deep Web, onde ex-colecionadores compartilhavam histórias horríveis. Descobri padrões, sempre os mesmos padrões. Primeiro, a fascinação. As pessoas compravam um labubu e imediatamente sentiam necessidade de ter mais. Era compulsivo, vicioso. Um colecionador em um fórum descreveu: é como se cada boneco chamasse os outros, como se quisessem estar juntos, como se formassem uma família. Segundo, os sonhos. Todos relatavam os mesmos pesadelos, corredores escuros, templos antigos, e sempre, sempre, aqueles olhos negros observando, aquele sorriso esperando. Terceiro, o isolamento. As pessoas começavam a se afastar de amigos e família. Preferiam ficar em casa com seus labubus. Eles me entendem, escreveu uma usuária. Eles são os únicos que realmente me veem. Quarto, o desaparecimento. Alguns gradualmente paravam de postar, contas ficavam inativas. E quando alguém verificava, quando algum amigo ou parente finalmente se preocupava o suficiente para ir até suas casas, encontravam apartamentos vazios. Nenhum sinal de violência, nenhuma nota de suicídio, apenas fileiras de labubus perfeitamente organizados, olhando para a porta, como se estivessem esperando a próxima vítima. Na terceira noite, comecei a ter os sonhos. Eu estava em um corredor. Pedra antiga sob meus pés descalços, fria e úmida. Tochas queimando nas paredes, mas a fumaça era negra, antinatural, subindo em espirais que formavam símbolos. Eu caminhava, não porque queria, porque tinha que caminhar, porque algo no fim daquele corredor me chamava. E então eu o via, o templo, aquele das fotos de Marina, mas vivo agora, pulsando. As paredes respiravam, os símbolos se moviam, reorganizando-se em padrões que faziam meus olhos doerem. No centro do templo, sobre um altar de obsidiana, estava ele. Não o boneco, não a pelúcia fofa, mas a origem, o labubu verdadeiro, do tamanho de uma criança pequena, feito de algo que não era pelo, mas algo orgânico, vivo, que se retorcia e mudava enquanto eu olhava. Os olhos não eram negros, eram vazios, portais para um nada absoluto que ameaçava me sugar completamente. E ele sorria. Aquele sorriso imenso, impossível, com fileiras e mais fileiras de dentes afiados como agulhas. Você veio! Uma voz ecoava, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Finalmente. Nós esperamos tanto, tanto tempo, tantos séculos dormindo, famintos, sozinhos. O que você quer? Minha voz sonhava pequena, assustada. Sair, o labubu respondia. Espalhar, multiplicar. Este mundo está cheio de almas solitárias, Daniel. Almas que desejam conexão, amor, propósito. Nós oferecemos isso. Nós preenchemos o vazio. Nós somos a família que ninguém mais tem. Vocês são parasitas, eu cuspia. Vocês se alimentam de pessoas. Nós completamos pessoas, corrigia a criatura, sua voz agora múltipla, como se 1000 gargantas falassem em uníssono. Nós damos significado à existência vazia e em troca pedimos tão pouco. Apenas tudo. Eu acordava gritando, lençóis encharcados de suor. Eram 3h33. Sempre 3h33. Notei isso na terceira vez. O despertador sempre marcava exatamente 3h33 quando eu acordava daqueles sonhos. A hora das bruxas. A hora quando o véu entre os mundos está mais fino. No quarto dia, comecei a ver coisas durante o dia. Cantos do olho, sombras que se moviam errado. E os labubus, por toda parte. Na TV, em comerciais que eu jurava nunca ter visto antes. Em vitrines de lojas que definitivamente não os vendiam. Em mochilas de crianças no metrô. Eram milhões, bilhões, infestando o mundo como um vírus e ninguém percebia. Ninguém via o perigo.
exceto eu, e aqueles que já tinham sido marcados. No quinto dia, encontrei outro e-mail, mesmo remetente anônimo. Desta vez, apenas uma frase: você ainda tem tempo. Queime-o. Queime-o antes do sétimo dia. Olhei para o calendário. Hoje era o quinto dia desde que o Labubu apareceu na minha casa. Restavam 2 dias até... Até o quê? O que acontecia no sétimo dia? Peguei a caixa do armário. As marcas de garras eram mais profundas agora. O papelão estava quase rasgado completamente. Levei-a para a cozinha, determinado a seguir o conselho. Ia queimar aquela maldita coisa. Ia acabar com isso. Abri a caixa. Estava vazia. Completamente, absolutamente vazia. O Labubu tinha desaparecido. Então eu ouvi, vindo do meu quarto, aquela risada aguda, infantil, mas com algo errado, algo distorcido, como se fosse tocada em velocidade ligeiramente incorreta. Não, sussurrei. Não, não, não. Caminhei até o quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e vi. Minha cama estava coberta deles. Não um, não 2, dezenas de labubus organizados em círculos concêntricos, todos olhando para o centro da cama. Todos sorrindo, e no centro, maior que os outros, manchado de algo escuro que poderia ser sangue ou poderia ser outra coisa, estava o Labubu original. O meu, e ele estava se movendo. Não como pelúcia animada em um filme infantil, mas organicamente, repugnantemente. Seus membros se contorciam em ângulos que não deveriam ser possíveis. Sua boca se abria e fechava, revelando não apenas dentes, mas algo mais profundo. Uma escuridão que pulsava, uma fome que parecia infinita. Meu telefone apitou, uma mensagem, de um número que eu não conhecia. Abri com dedos trêmulos. Era uma foto, do lado de fora do meu prédio, tirada há segundos, pelo ângulo da luz. E na imagem, parada na calçada, olhando diretamente para minha janela, estava Marina. Mas não era Marina, não mais. Seus olhos eram negros, completamente negros, e ela sorria. Aquele sorriso, aquele maldito sorriso cheio de dentes demais. A legenda dizia apenas: o sétimo dia está chegando, Daniel. E quando ele chegar, você será um de nós. Você será família. Larguei o telefone como se ele queimasse. A tela rachou ao atingir o chão, mas a imagem de Marina, ou da coisa que tinha sido Marina, ainda brilhava através das fissuras. Aqueles olhos negros, aquele sorriso impossível. Olhei novamente para a cama. Os labubus tinham se multiplicado. Agora eram talvez 50, talvez 100. Era difícil contar porque eles se moviam, reorganizando-se constantemente em padrões hipnóticos, fractais vivos de pelo sintético e olhos vazios. E o som, Deus, o som, aquela risada aguda havia se transformado em cantoria. Não palavras humanas, algo anterior à linguagem, algo que fazia meus dentes doerem e meu estômago revirar. Não, eu disse, recuando para o corredor. Não, isso não é real, não pode ser real. Mas era. Cristo era real. E eu finalmente entendia. Não era sobre os bonecos, nunca foi sobre objetos físicos. Os labubus eram apenas âncoras, pontes. E quanto mais você os aceitava, quanto mais você permitia que entrassem em sua vida, mais o véu se rasgava. Mais a coisa do outro lado podia atravessar. Corri para a porta do apartamento, girei a maçaneta, trancada. Mas eu não tinha trancado, tinha certeza que não tinha. Daniel! A voz veio de trás de mim, do quarto. Mas não era uma voz, eram muitas vozes falando em perfeita sincronia. Por que você está correndo? Não somos nós que você queria entender? Não era essa sua busca pela verdade? Virei-me lentamente. A porta do quarto agora estava totalmente aberta. E ali, na soleira, caminhando com movimentos desconexos como uma marionete mal controlada, estava o Labubu original. Mas ele tinha crescido.
Era do tamanho de uma criança agora. Seu pelo não era mais sintético, era orgânico, pulsando com vida própria. E seus olhos eram abismos que me puxavam, prometendo respostas, prometendo tudo. Você quer saber a verdade? A criatura perguntou, sua boca não se movendo corretamente com as palavras. Deixe-me mostrar. E então minha visão explodiu. Eu estava no templo, não em sonho, não em visão. Eu estava lá. Podia sentir o cheiro de incenso queimado há 1000 anos. Podia tocar nas paredes de pedra, frias e úmidas sob minhas mãos. Podia ver os monges, 7 deles, sentados em círculo, cantando em uma língua morta há séculos. E no centro do círculo, materializando-se do nada como fumaça se condensando em forma sólida, estava Labubu. Mas não a versão fofa, não a versão comercializável. A verdade, a origem, era horrível, magnificente, aterrorizante, belo, todas as contradições ao mesmo tempo. Tinha a forma geral do boneco, pequeno, peludo, sorridente, mas era como olhar para uma dobra no espaço, um ponto onde a realidade se curvava errado. Ao redor dele, o ar vibrava, e nos olhos dos monges vi a adoração, vi o medo, e vi o arrependimento chegando devagar, como veneno pelo sangue. Eles nos chamaram, as vozes sussurravam em minha mente. Eles queriam um guardião, uma entidade que protegesse seus segredos, suas riquezas, sua sabedoria. Mas eles não entenderam. Não entenderam que ao abrir a porta, ao nos dar forma, eles nos deram fome. A cena mudou, avançou. Os monges agora estavam sozinhos, um por um. E em cada cena solitária, Labubu estava lá, crescendo, se alimentando, não de carne, de algo mais essencial. Eu via suas auras, porque de repente eu podia ver auras sendo sugadas, drenadas como água por um ralo. E enquanto Labubu absorvia aquela energia vital, aquela essência de alma, ele se multiplicava. 1 se tornava 2, 2 se tornavam 4. Nós somos Legion, as vozes cantavam. Nós somos muitos, nós somos um. Nós somos a solidão transformada em presença, o vazio transformado em propósito. A visão mudou novamente. Agora eu estava em 1987, observando a expedição encontrar o templo, observando um homem, tio de Marina, presumi, pegar a estátua original com mãos gananciosas e vi Labubu despertar. Depois de séculos dormindo, faminto, esperando, finalmente ele tinha uma porta para o mundo moderno. Nós o seguimos, as vozes explicavam, enquanto eu assistia os 7 homens voltarem à civilização. Nós plantamos sonhos em suas mentes, sugestões, desejos, e eles nos espalharam. Não fisicamente, não ainda, mas mentalmente, emocionalmente, eles se tornaram nossos profetas. Vi os 7 homens escrevendo as mesmas palavras em suas notas de suicídio. Ele quer sair, ele precisa se espalhar. Não eram suas palavras, eram instruções, um plano. E então ela veio. As vozes ficaram quase carinhosas. Kazin Lung, sonhadora, artista, tão vazia por dentro, tão desesperada por inspiração. Nós preenchemos esse vazio. Nós mostramos a ela exatamente como nos desenhar, como nos produzir, como nos fazer adoráveis. A visão mudou para uma fábrica. Milhares de Labubus sendo produzidos. Cada um uma réplica perfeita. E eu podia ver, com essa nova visão horrível que me foi dada, podia ver os fios. Fios etéricos conectando cada boneco de volta à fonte, de volta ao templo, de volta à escuridão original. Cada compra é um convite, as vozes sussurravam. Cada colecionador é um hospedeiro potencial. E quando alguém tem o suficiente de nós, quando nossa presença em suas vidas atinge massa crítica, então podemos atravessar. Vi pessoas, centenas delas, milhares, ao redor do mundo, em seus quartos, em suas casas, rodeados por Labubus, e vi os fios se apertando, as conexões se fortalecendo, e um por um vi suas auras mudarem,
de coloridas para cinzas, de cinzas para negras, de negras para vazias. Nós não matamos, as vozes insistiram, como se isso fosse algum tipo de consolo. Nós transformamos, nós levamos a dor, a solidão, o medo, e em troca oferecemos propósito, pertencimento, uma família eterna. Vocês são parasitas, gritei na visão, minha voz ecoando através de 1000 anos de história. Vocês roubam almas. Nós salvamos almas, as vozes corrigiram, agora com um toque de irritação. Vocês humanos são tão breves, tão frágeis. 70, 80 anos se tiverem sorte e então nada. Esquecimento. Mas conosco vocês são eternos, parte de algo maior, parte de nós. A visão me trouxe de volta ao presente, ao meu apartamento. Mas agora eu podia ver as coisas como elas realmente eram. Os labubus em minha cama não eram bonecos, eram olhos, fragmentos de consciência de todos aqueles que tinham sido consumidos. Todos aqueles que agora faziam parte da colmeia. Marina, Yuki, o colecionador de São Paulo. Centenas, milhares, todos olhando através daqueles olhos de botão negro. E o labubu na porta, agora do tamanho de um adulto, caminhava na minha direção, cada passo fazendo o chão tremer, cada respiração. Ele respirava. Como? Por quê? Soando como vento através de túneis subterrâneos. Você tem uma escolha, Daniel. Todas aquelas vozes diziam através daquela boca impossível. Você pode se juntar a nós voluntariamente, tornar-se parte da família, ser salvo da solidão, do medo, da morte eventual, ou, minha voz saiu como um grasnido patético, ou nós podemos te forçar. É mais doloroso, mais traumático, mas o resultado é o mesmo. Você é nosso agora, Daniel. Você estava nosso desde o momento que aceitou o presente, desde o momento que nos deixou entrar. Ele estava a apenas 1 metro agora. Estendia aquela mão, não mais pelúcia, mas algo entre orgânico e etéreo, na minha direção. E eu podia sentir a atração, o desejo de apenas aceitar, de parar de lutar, de deixar que aquele vazio dentro de mim, e havia um vazio, sempre havia, aquela solidão que todo ser humano carrega, fosse preenchido. Seria tão fácil, tão simples. Minha mão começou a se levantar, dedos estendidos, quase tocando aquela coisa, quase. E então vi, no canto do olho, através da janela, um reflexo, uma memória. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 12 anos, me abraçando. Meu pai ensinando-me a andar de bicicleta. Amigos rindo em um bar. Momentos reais, conexões reais, amor real. Não era perfeito, doía às vezes, mas era real, era humano. Não! Gritei, puxando minha mão de volta. A criatura parou, inclinou a cabeça naquele ângulo errado. Não, não! Repeti, mais firme agora. Eu não vou deixar você me transformar em mais uma marionete. Eu prefiro morrer sozinho e humano do que viver eternamente como parte de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até aquela cantoria dos labubus na cama cessou. E então, risada, alta, caótica, múltipla. Você acha que tem escolha? A criatura perguntou, e sua voz agora era pura malícia. Você acha que sua resistência importa? Olhe ao seu redor, Daniel. Olhe. Olhei e finalmente vi a verdade completa. Não era apenas meu apartamento. Através das paredes, porque de repente eu podia ver através das paredes, vi meus vizinhos, todos eles, em cada apartamento, cada casa, cada quarto deste prédio. Todos tinham labubus. E todos já tinham aqueles olhos negros. Este prédio é nosso, a criatura anunciou triunfantemente. Esta rua é nossa, este bairro, esta cidade, em 6 meses, este país, em 1 ano, este mundo. Vocês humanos são tão fáceis de conquistar, tão famintos por conexão, tão solitários. Ele estava certo. Deus me perdoe. Ele estava completamente certo. Mas então, na profundeza do meu desespero, lembrei das palavras de Marina.
Queime-o antes do 7º dia. Fogo. Fogo destrói pontes. Fogo rompe conexões. Sem pensar, porque pensar me faria hesitar, corri para a cozinha. A criatura rugiu atrás de mim, seu rugido contendo 1000 vozes gritando em uníssono. Peguei o isqueiro do fogão, peguei álcool de limpeza debaixo da pia, joguei em direção aos labubus na cama. Não! A criatura berrou, mas já era tarde. Acendi o fogo. As chamas explodiram, azuis, vermelhas e então negras. Chamas que não deveriam existir, queimando algo que não era totalmente físico. Os labubus gritaram, realmente gritaram. Sons que fariam qualquer um questionar sua sanidade. Sons de 1000 vozes sendo rasgadas, desconectadas, liberadas. A criatura na porta começou a se desfazer, não queimando, apenas desfazendo, como fumaça se dissipando. Você não destruiu nada, ela gritava enquanto sumia. Somos muitos, estamos em todo lugar. Você só cortou um fio, apenas um entre milhões. E então ela se foi. O fogo se apagou sozinho, deixando apenas cinzas negras que cheiravam a incenso antigo. Caí de joelhos, tremendo, chorando, vivo, mas não salvo. Nunca salvo, porque ele estava certo. Eles estavam em todo lugar. Três semanas se passaram desde aquela noite. 21 dias desde que queimei os labubus. 21 dias desde que vi a verdade. E agora, sentado neste café diferente, porque nunca mais voltei ao Café Benedito, eu finalmente entendo a ironia cruel de tudo isso. Você não pode matar o que nunca esteve realmente vivo. Depois do fogo, passei 2 dias trancado no apartamento. Não comia, mal bebia água, apenas observava, esperando que eles voltassem, esperando que aqueles olhos negros aparecessem novamente nas sombras. Mas não apareceram. Meu apartamento estava vazio, verdadeiramente vazio, pela primeira vez em dias. No 3º dia, ouvi batidas na porta, violentas, urgentes. Pensei que fosse eles. Pensei que finalmente tivessem vindo me buscar fisicamente. Mas era a polícia. 2 oficiais entediados respondendo a uma reclamação de cheiro de queimado e gritos noturnos. "Está tudo bem aqui, senhor?" perguntou o mais velho, olhando ao redor do apartamento como se esperasse encontrar um laboratório de drogas. "Sim", menti. "Apenas um acidente na cozinha. Deixei algo no fogo." Eles verificaram. Viram as manchas de fuligem no quarto, as cinzas negras que eu não tinha coragem de limpar, mas não viram o que realmente importava. Não viram os padrões que as cinzas formavam. Não viram os símbolos queimados no chão de madeira, símbolos que eu definitivamente não tinha desenhado. "Tenha mais cuidado", advertiu o policial, entregando-me um panfleto sobre segurança contra incêndios. "E talvez considere ver alguém. Você parece cansado." Cansado. Que eufemismo delicado para a beira da insanidade. Depois que eles saíram, finalmente limpei o apartamento. Joguei fora as cinzas, pintei sobre os símbolos. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco limpar aquele cheiro persistente de incenso antigo. Tentei desesperadamente retornar à normalidade. Mas a normalidade é uma ilusão. Descobri isso quando voltei às ruas. Eles estavam em todo lugar. Não os labubus fisicamente, embora esses também estivessem em quantidades alarmantes, mas os convertidos, as pessoas que já tinham cruzado, que já faziam parte da colmeia. Reconheci uma mulher no metrô. Ela segurava um labubu contra o peito como se fosse um bebê. E quando nossos olhos se encontraram, vi aquela escuridão, aquele vazio. E ela sorriu, aquele sorriso. Contei 17 deles só no trajeto até a redação, onde eu costumava entregar matérias. 17 pessoas com olhos ligeiramente escuros demais, com sorrisos ligeiramente largos demais, todos carregando labubus,
todos me observando. Tentei avisar as pessoas. Claro que tentei. Escrevi um artigo. A verdadeira natureza de Labubu. Uma investigação sobre fenômenos paranormais e consumismo. Mandei para todos os editores que conhecia. Nenhum publicou. Muito sensacionalista, disseram, sem fontes confiáveis. Parece teoria da conspiração. E meu favorito. Daniel, você está bem? Talvez devesse tirar umas férias. Então tentei as redes sociais. Postei no Twitter, no Instagram, no TikTok. Avisos, alertas. Implorei para as pessoas não comprarem. Expliquei sobre os desaparecimentos, sobre Marina, sobre tudo. Sabe o que aconteceu? Fui banido por disseminar desinformação e pânico injustificado. Minhas contas foram suspensas em 24 horas. E os poucos comentários que recebi antes disso eram perturbadores. Você está com inveja porque não consegue comprar um LOL. Imagine ser tão amargo com algo fofo. Alguém precisa de terapia. E pior, nós vemos você, Daniel. Nós sabemos onde você está. E você não pode parar o que já começou. Esse último comentário veio de uma conta com foto de perfil de um Labubu. Nome de usuário, L4bubuetu0. Criada há apenas 2 dias, sem outras postagens. Apenas aquela mensagem. Para mim. Deletei todas as minhas redes sociais naquela noite. Tentei encontrar Marina novamente. Voltei ao Café Benedito. Esperei horas, nada. Procurei seu nome online. Marina Costa, curadora de galeria de arte em Pinheiros. Encontrei notícias antigas sobre exposições que ela organizou, mas nada recente, nada nos últimos 6 meses. Finalmente, encontrei um obituário. Marina Costa havia falecido pacificamente em seu sono há 3 meses, sem velório, sem funeral, cremada a pedido da família. Que família? Ela me disse que era casada, mas o obituário não mencionava cônjuge, não mencionava ninguém. Era como se ela nunca tivesse existido realmente, ou como se eles tivessem apagado cuidadosamente sua existência. Comecei a perceber que estava sendo seguido. Não, obviamente. Não como em filmes, onde um carro preto te persegue. Mais sutil. Pessoas usando camisetas com estampa de Labubu, coincidentemente no mesmo café que eu. Crianças carregando mochilas de Labubu, sentando perto de mim no ônibus. Outdoors anunciando nova coleção Labubu. Colecione todos. Aparecendo misteriosamente em rotas que eu frequentava. E os sonhos? Os sonhos nunca pararam. Toda noite às 3h33 eu acordava, suando, tremendo, com a imagem do templo ainda queimando atrás dos meus olhos. E a voz, aquela voz múltipla, sussurrando: você não pode fugir, você já nos conhece. E conhecimento, Daniel, é um tipo de posse. Há 5 dias, decidi fazer uma última tentativa. Encontrei o endereço da fábrica, Pop Mart, a empresa que produz os Labubus oficiais. Fica em Hong Kong. Comprei uma passagem que me deixou completamente sem dinheiro. Não me importei. Isso era maior que eu, maior que minha sobrevivência. Cheguei em Hong Kong durante uma tempestade. A cidade estava coberta de neblina, as luzes dos arranha-céus sangrando através da névoa como fantasmas urbanos. Peguei um táxi até o endereço. A fábrica era comum, perturbadoramente comum. Um prédio industrial como qualquer outro, trabalhadores entrando e saindo em turnos regulares, nenhum ritual sinistro visível, nenhum símbolo oculto nas paredes. Mas quando consegui entrar, subornar o segurança noturno custou meus últimos $300, vi, na linha de produção, milhares de Labubus sendo produzidos por hora. E acima da linha de produção, gravado discretamente no metal da maquinaria, símbolos. Os mesmos símbolos do templo, os mesmos símbolos que apareceram queimados no chão do meu apartamento. Posso ajudá-lo? Uma voz atrás de mim, feminina, educada, mortal. Virei-me, uma mulher, talvez 35 anos, terno de negócios impecável, sorriso profissional e olhos.
Deus, aqueles olhos, negros como poços, vazios como o espaço entre as estrelas. Você é o Daniel, ela disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Nós estávamos esperando por você. Meu sangue gelou. Como você? Nós sempre sabemos, ela interrompeu suavemente. Aqueles que queimam as pontes, aqueles que resistem. Vocês brilham de forma diferente para nós, como velas na escuridão. Impossível não notar. Tentei correr. Ela não me seguiu. Apenas ficou ali, observando com aquele sorriso, enquanto eu tropeçava de volta para a saída. O segurança que eu havia subornado também tinha olhos negros agora. Ele acenou para mim enquanto eu passava correndo. Até breve, Sr. Daniel, ele disse. Até muito breve. Peguei o primeiro voo de volta. Não dormi. Não podia dormir, porque toda vez que fechava os olhos, eu os via. A fábrica, os trabalhadores, e percebi, todos eles, cada único trabalhador naquela fábrica tinha olhos negros. Centenas de pessoas, todas parte da colmeia. Todas espalhando a infestação, uma pelúcia de cada vez. Agora estou aqui, neste café, escrevendo tudo isso, documentando. Porque se você está lendo isto, então ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há pessoas que não foram convertidas. Olho pela janela. Uma loja do outro lado da rua acaba de colocar um cartaz novo. Labubu Mega Promoção. Leve 2, pague 1. Já há fila. Pessoas ansiosas, sorrindo, felizes por estarem prestes a trazer aquelas coisas para suas casas. Quantas delas já têm olhos negros? Quantas já cruzaram e agora estão simplesmente recrutando? Meu laptop vibra. Um e-mail novo. Assunto: última chance. Não quero abrir, mas abro. Daniel, você lutou bem. Você resistiu mais que a maioria. Mas você está cansado. Nós podemos ver. Você está sozinho, com medo, sem dinheiro, sem amigos que acreditem em você, sem futuro visível. Por que continuar sofrendo? Junte-se a nós, voluntariamente, e faremos isso indolor, rápido. Você será parte de algo maior, algo eterno, algo que ama você incondicionalmente. Porque é isso que fazemos, Daniel. Nós amamos. De uma forma que humanos nunca conseguem, completamente, eternamente, sem julgamento, sem abandono para sempre. E Deus me perdoe, é tentador, porque eles estão certos. Eu estou cansado, estou sozinho, assustado. E uma parte de mim, uma parte traiçoeira, patética, apenas quer que isso acabe, que a luta termine, que alguém, qualquer um, mesmo um parasita interdimensional, diga: você fez o suficiente, pode descansar agora. Mas não posso me entregar, porque se eu fizer isso, quem vai avisar os outros? Quem vai documentar? Quem vai resistir? Fecho o laptop, pago meu café, saio. Na rua, passo por uma criança, talvez 7 anos. Ela segura um labubu novo, ainda com a etiqueta. Ela me olha, sorri e sussurra enquanto passo: logo, tio Daniel, logo você vai entender, logo você vai para casa. Continuo andando, não olho para trás, não posso olhar para trás. Porque se olhar, vou ver quantos deles estão me seguindo agora. E essa é uma verdade que eu ainda não estou pronto para enfrentar. Talvez amanhã, talvez nunca. Por enquanto, continuo caminhando. Continuo respirando, continuo humano. Mas por quanto tempo? Essa é a pergunta que me mantém acordado. Por quanto tempo até que o inevitável aconteça? Por quanto tempo até que eu também sorria aquele sorriso? Então você ouviu tudo. Cada palavra, cada confissão, cada momento de terror que me trouxe até aqui, até agora, até você. E eu sei o que está pensando. Conheço esse pensamento porque eu mesma já o tive. É só uma história, é só entretenimento. Não é real. Você está aí, talvez na escuridão do seu quarto, talvez com a luz azulada da tela iluminando seu rosto, e uma parte de você, aquela parte racional, cética, está dizendo: que história bem contada.
que imaginação criativa. Mas a outra parte, menor, mais silenciosa, a parte primitiva que ainda carrega o medo ancestral da escuridão, dos predadores invisíveis, das coisas que caçam no limite da percepção. Essa parte está sussurrando. E se for verdade? Deixe-me te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples. Uma pergunta honesta. Você tem um Labubu? Talvez tenha ganhado de presente. Talvez tenha comprado porque achou fofo, inofensivo, uma tendência passageira. Talvez esteja na sua estante agora, ou na sua cama, ou na sua mesa de trabalho. Apenas mais um objeto entre tantos outros na sua vida cotidiana. E se tiver, você já sentiu aquele peso, aquela sensação de ser observado quando deveria estar sozinho, aqueles sonhos estranhos que você descarta como estresse ou má digestão, aquele impulso inexplicável de comprar mais, de colecionar, de cercar-se deles. Não, claro que não. São apenas coincidências, apenas sua mente sugestionável criando padrões onde não existem, ou não. 3 dias atrás, eu estava no metrô, linha vermelha, horário de rush, esmagado entre corpos desconhecidos, todos com seus fones de ouvido, suas telas, suas vidas particulares acontecendo em paralelo. E percebi algo. Das 23 pessoas visíveis no vagão, 11 tinham algum item de Labubu. Um chaveiro, uma capa de celular, um adesivo na mochila, uma tatuagem no pulso. 11 de 23. Quase metade. Comecei a observar mais, em cafés, em shoppings, na rua, e os números são aterrorizantes. Em certas áreas da cidade, especialmente onde jovens se congregam, a porcentagem é ainda maior. 60%, 70%. Em algumas lojas de streetwear e cultura pop, é impossível olhar em qualquer direção sem ver aquele sorriso. Aqueles olhos, eles não estão se infiltrando, já se infiltraram. E a parte mais cruel, a parte que me faz acordar rindo histericamente às 3h33 da manhã, é que eu não posso provar nada, não tenho evidências sólidas. As fotos de Marina desapareceram do meu telefone. Corrupção de arquivo, dizem os técnicos. Os vídeos que salvei foram removidos por violação de direitos autorais. Os fóruns da Deep Web, onde ex-colecionadores compartilhavam histórias, foram todos apagados, substituídos por páginas 404. É como se a realidade estivesse sendo reescrita em tempo real. Como se a própria história estivesse sendo editada para remover qualquer evidência de resistência. Ontem passei por uma escola primária. Hora do intervalo. Crianças brincando, correndo, sendo crianças. E vi 2 meninos trocando Labubus como antigamente trocávamos cards de Pokémon. Vi uma menina chorando porque perdeu o dela. Vi um professor usando uma camiseta com a estampa. E pensei, essa é a geração que vai crescer achando isso normal. Essa é a geração que não vai questionar, que vai abraçar completamente, que vai acelerar o processo. Em 20 anos, talvez menos, não haverá mais resistência. Não haverá mais céticos. Haverá apenas eles, a família, a colmeia, o vazio disfarçado de amor incondicional. Mas aqui está a verdade que eu aprendi. A verdade final. A única que realmente importa. Você não pode lutar contra isso sozinho. Eu tentei. Deus sabe que tentei. E tudo o que consegui foi me transformar em um homem paranoico, falido, à beira da insanidade, sendo caçado lentamente por algo que não posso explicar e ninguém acredita existir. Mas talvez juntos possamos. Talvez se pessoas suficientes acordarem, se pessoas suficientes começarem a questionar, a observar, a resistir. Ou talvez não. Talvez já seja tarde demais. Talvez o ponto de não retorno já tenha sido cruzado enquanto todos nós estávamos distraídos com nossas vidas pequenas e nossas preocupações insignificantes. Há 3 horas, recebi outro e-mail, sem remetente. Apenas uma mensagem. Você pode parar de correr agora, Daniel.
Você cumpriu seu propósito. Você espalhou nossa história. Você fez exatamente o que queríamos. Cada pessoa que ouviu seu aviso agora conhece Labubu. E conhecimento é a primeira ponte. Curiosidade é o primeiro passo. Obrigado por nos ajudar a crescer. Vejo você em breve, em casa. E eu percebi com o horror crescente, nauseante. Eu sou parte do plano, sempre fui. Ao tentar avisar as pessoas, eu apenas aumentei a consciência. Fiz mais gente pesquisar. Fez mais gente pensar sobre Labubu. E pensamentos são sementes. E sementes crescem. Eu sou o profeta, o evangelista involuntário, o tolo que pensou estar lutando quando estava apenas servindo. Então, por que estou te contando isso? Por que continuar sabendo que cada palavra que falo pode estar servindo a eles? Porque ainda há uma chance, pequena, quase inexistente, mas uma chance. Se você ouviu essa história e sentiu medo, medo real, não o medo delicioso de entretenimento, então ainda há esperança. Medo é um presente evolutivo. É nosso sistema de alerta primitivo dizendo perigo, fuja, sobreviva. Escute esse medo. Se você tem um Labubu, livre-se dele. Não importa quanto custou, não importa se foi presente, não importa quanto você ache fofo ou inocente. Livre-se, queime-o se puder. Mas cuidado, o fogo que queima Labubus não é fogo comum. Deixa cicatrizes que não são apenas físicas. Se não tem um, nunca compre. Não importa a pressão social, não importa a tendência, não importa quantos influenciadores promovam. Resista, porque resistência, mesmo silenciosa, quebra o padrão. E observe as pessoas ao seu redor. Veja se consegue detectar as mudanças. Os olhos ligeiramente mais escuros, os sorrisos ligeiramente mais largos, o isolamento crescente, a obsessão. Porque se conseguir ver, se conseguir reconhecer, talvez possa ajudar. Talvez possa salvar alguém antes que seja tarde. Ou talvez não. Talvez tudo isso seja inútil. Talvez eu seja apenas um homem louco falando sozinho na escuridão. Mas se eu estiver errado, você apenas ouviu uma história de terror bem elaborada. Nada perdido, nada ganho. E se eu estiver certo? Se eu estiver certo e você ignorar isso, e um dia acordar às 3h33 da manhã com aquela sensação de peso, aqueles olhos negros na escuridão, aquele sorriso cheio de dentes demais. Bem, eu avisei. Eu fiz minha parte. O resto é com você. Meu laptop está quase sem bateria. Estou em algum lugar que não vou revelar. Para minha proteção ou para a ilusão de proteção. Não sei mais. Tenho dinheiro suficiente para mais 3 dias. Depois disso, não sei. Talvez desapareça como Marina, como Yuki, como os milhares que vieram antes. Mas antes de ir, antes de me render ao inevitável ou continuar fugindo do inescapável, deixe-me dizer uma última coisa. Há beleza neste mundo, beleza real. Não a beleza manufaturada de produtos fofos e tendências virais, mas a beleza de um amanhecer que você assiste com alguém que ama. A beleza de uma risada genuína. A beleza de conexões humanas imperfeitas, frustrantes, mas reais. Não troque isso. Não importa o quão solitário você se sinta, não importa o quão vazio pareça, porque o vazio pode ser preenchido com amor real, com propósito real, com vida real. Não deixe que eles convençam você do contrário. E agora eu vou embora. Vou continuar caminhando, continuar respirando, continuar resistindo enquanto puder. E você? Você vai fazer o quê? A escolha sempre foi sua, sempre será. Mas escolha rápido, porque eles estão esperando. E eles são muito, muito pacientes. Até a próxima história, se houver uma próxima, se eu ainda for eu até lá, se você ainda for você.